Olá pessoal, aqui quem está falando é a Márcia Rosa e eu estou passando aqui hoje para deixar mais uma meditação para as nossas vidas. E o tema de hoje é o discurso do Mestre. Qual era o segredo do Mestre? Qual era o segredo de Jesus? Que ele conseguia, através do seu discurso, alcançar vários tipos de pessoas. Por alguns ele era amado e por outros ele era odiado. Qual que era o segredo do Mestre? Mas antes de nós falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a vocês que assistissem essa mensagem até o final e que ao final dessa mensagem você desse o seu joinha e você ativar o sininho para você se inscrever no meu canal. Você vai ficar informado de quando tiver vídeos novos. E peço a vocês também que compartilhem essa mensagem para que possa chegar a alguém hoje que talvez está precisando ouvir sobre Jesus, sobre o Mestre. E eu quero deixar uma pequena reflexão para o dia de hoje. Em João, no seu capítulo 7, no seu versículo 46. Essa história, ela vai contar que mandaram prender Jesus, mandaram os guardas prenderem Jesus, e no versículo 46 eles vão perguntar por que vocês não trouxeram Jesus? E aí eles vão responder da seguinte forma: porque ninguém fala como ele fala. Olha que coisa linda. O guarda se apaixonou, se for colocar no nosso contexto nos dias atuais, o guarda que era para prender Jesus se apaixona pelo discurso de Jesus. Então, qual era o segredo de Jesus? Jesus ele conseguia alcançar as crianças com o seu discurso, Jesus conseguia alcançar as prostitutas com o seu discurso, Jesus conseguia alcançar os mestres. A palavra do Senhor vai dizer que havia um doutor da lei chamado Nicodemos, e Nicodemos ele foi ter com Jesus de noite. Por quê? Porque para evitar, por ele ser ali do contexto dos fariseus, dos mestres, para evitar essa questão de discussões, ele vai ter com Jesus de noite. E ao encontro de Jesus, ele vai declarar o seguinte: eu reconheço que tu és o Filho de Deus, porque ninguém pode fazer milagres como você faz se não vir da parte de Deus. Então esse doutor da lei, ele vai ter de encontro com Jesus e ele pergunta: o que eu devo fazer para entrar nesse reino dos céus? Como conhecer o reino dos céus? E Jesus vai dizer para ele: é impossível conhecer o reino dos céus se não nascer de novo. Mesmo aquele homem com tanto conhecimento, com tanta sabedoria, doutor da lei, ele vai dizer: mas como pode o homem entrar de volta para o ventre da sua mãe? E aí Jesus vai explicar para ele: não é sobre isso que eu estou falando, é sobre um nascer de Deus, é sobre um nascer de novo. Então, ou seja, mesmo os mestres ficavam encantados com o discurso de Jesus. Muitos odiavam Jesus, mas muitos dos mestres se dobraram, se encantaram, se apaixonaram pelo discurso de Jesus, porque o discurso de Jesus era diferente, ele trazia uma reflexão. Jesus trazia uma novidade. Jesus não estava apegado ali naqueles rituais. Jesus ele tinha novidade, porque aonde há o Espírito Santo de Deus, há novidade. Então, qual era o segredo de Jesus? Ele conseguia tocar os mestres, ele conseguia tocar as crianças, ele conseguia tocar as prostitutas, ele conseguia tocar os órfãos, as viúvas, os doentes. Por quê? Porque Jesus, ele tinha humanidade. Jesus, ele tinha compaixão. Augusto Cury, ele diz no seu livro uma frase muito bonita que diz assim: para Jesus, o importante não era a doença do doente, mas o doente da doença. Então, ou seja, Jesus, ele não ia só lá e curava e ia embora. Ele fazia muito mais que isso, ele conseguia tocar a alma, ele conseguia descer no nível do pecador, ele olhava nos olhos, ele tinha compaixão. Então, o que nós podemos aprender com essa história hoje? Nós podemos aprender que não basta nós termos um bom discurso, não basta nós termos uma boa oratória, se no nosso olhar, se na nossa vida não tivermos compaixão um dos outros. Jesus era a misericórdia em pessoa, Jesus era a compaixão em pessoa, Jesus ele tinha humanidade, e humanidade é ser empático, humanidade é termos empatia um para com os outros, é tocar de alguma forma o coração do outro. Afinal, a vida não faz sentido nenhum se nós passarmos aqui e só passarmos. A vida não faz sentido nenhum se nós passarmos aqui e não tocarmos no coração das pessoas.
E foi isso que Jesus fez. Ele só não passou, ele não só foi um profeta, ele não foi só um discursor, ele não foi só um pregador, ele foi alguém que ele tocava o coração das pessoas. Ele conseguiu olhar para os órfãos e entender a necessidade dos órfãos. Ele conseguiu olhar para aquele que tinha fome e entender a necessidade dos que estavam com fome. Ele conseguiu olhar para uma mulher que na lei mandava apedrejar e ele conseguiu entender que ela merecia uma oportunidade, porque o nosso Deus é um Deus de oportunidade. Então ele disse assim: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E um por um, dos mais velhos aos mais novos, foram recuando. Ele tinha humanidade, e a humanidade de Jesus tocava o coração das pessoas, porque naquele contexto, esses tipos de pessoas, os leprosos, as prostitutas, os órfãos, as viúvas, eles não tinham tanta importância para a sociedade. Então, o que Jesus fez? Jesus foi justamente e tocou no coração dessas pessoas. Jesus também tocou no coração de muitas pessoas que eram ricas, mas eram pobres interiormente. Jesus tocou no coração dessas pessoas e essas pessoas começaram a entender verdadeiramente o que era o sentido da riqueza, a riqueza de ajuntar tesouros no céu. Então, Jesus, o seu discurso, ele conseguia alcançar as pessoas mais desprezadas aos mais ricos, aos doutores da lei. Então, Jesus, ele tinha esse poder porque ele tinha humanidade. Então, que no dia de hoje nós possamos ter mais humanidade, possamos olhar para as viúvas, para os órfãos, para os necessitados, olhar por essas pessoas que estão perdendo parentes, familiares e termos empatia. Nós nunca vivemos um tempo a qual nós precisamos ter tanta empatia como nos dias atuais. Então, que nós possamos ter compaixão para com os outros e que nós possamos, de fato, viver a misericórdia que nós tanto falamos. Então, era isso que Jesus fazia. Ele tocava o coração das pessoas com amor, com compreensão. E mesmo às vezes, quando ele precisava dar uma exortação, ele exortava com amor. Então, ele conseguia abranger todos esses tipos de pessoas, amados por muitos e odiados por muitos. Mas mesmo assim, o amor tocou a humanidade. Então, essa é a mensagem que eu deixo para as nossas vidas e que nesse dia nós possamos olhar para nós e nos perguntarmos, será que nós de alguma forma estamos tocando corações das pessoas? Será que de fato nós estamos sendo abrigo para as pessoas? Será que nós estamos sendo a misericórdia que Jesus era para as pessoas? Será que nós estamos sendo o amor que a humanidade está precisando, o carinho? Será que nós estamos sendo essa verdade que Jesus estava sendo? Então, essa mensagem falou muito ao meu coração, espero que ela fale a sua vida, seja abraçado pelo Senhor onde você estiver hoje e que a misericórdia do Senhor nos alcance e que nós possamos ser de fato essa misericórdia que nós tanto falamos que temos.